Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, que Deus possa te abençoar em mais essa oportunidade. A você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você agora, está clicando nesse botãozinho vermelho, logo abaixo do link, e estivesse se inscrevendo, estivesse aí divulgando essas mensagens, compartilhando para grupos, para amigos, e também não deixasse de acionar o sininho para toda vez que eu postasse um novo vídeo, você estivesse aí recebendo essa nova notificação. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quero estar compartilhando com você uma mensagem para o seu coração, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 23, o versículo 39 ao 43. É um texto conhecido nosso, ele fala sobre a crucificação de Cristo, mas eu quero me ater apenas naqueles dois ladrões na cruz. Aqueles homens que foram crucificados, um de um lado e outro do lado, um do lado direito, outro do lado esquerdo de Cristo. Quero estar meditando sobre a postura, a decisão que esses dois homens tomaram. E esse texto é interessante, que nos ensina muito essa passagem, que a palavra do segundo ladrão na cruz gerou uma expectativa muito grande. E eu queria falar sobre esse assunto, gerando expectativa. Porque geralmente a gente faz um pedido ao Senhor, ou até às vezes no nosso dia a dia, nós vivemos sempre naquela chamada expectativa, aguardando a resposta, aguardando se cumprir uma promessa. Sempre vivemos uma expectativa grande em nossas vidas. E esse homem, quando ele faz aquele pedido, lembra-te, aquilo gerou uma expectativa. Eu queria falar sobre isso para você. E o texto diz assim, Lucas 23, versículo 39 ao 43, diz assim: um dos criminosos crucificados o insultava dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Que Deus te abençoe, o Espírito possa te conduzir e revelar no teu coração essa palavra, essa mensagem. Este homem, ele faz um pedido para Cristo. Ele talvez não tinha noção que seria uma resposta de imediata para a sua vida. Geralmente nós fazemos isso também. Nós fazemos um pedido para o Senhor e às vezes nós aguardamos, talvez não será tão rápido aquela resposta, mas de repente nosso Deus, ele traz uma resposta tão rápida que a gente não aguardava, não esperava aquilo. Muitas vezes a gente aguarda muito tempo. Quantos estão aguardando aí, vivendo uma expectativa de cumprir promessas em suas vidas, talvez de anos e de anos nas suas vidas. Então a gente vive sempre essa chamada expectativa. E eu gostaria de iniciar essa palavra, essa mensagem, perguntando: quantas vezes você já recebeu uma palavra que gerou expectativa? Ou fez nascer em você a esperança de que algo pelo qual tenha buscado irá se cumprir? Quantas vezes você já viveu esse momento, irmãos? De que algo que você busca, você está buscando, gerou aquela expectativa e você aguarda aí com esperança que aquilo vai acontecer. Ainda que às vezes as circunstâncias em volta, ao nosso redor, parece que as coisas não vão acontecer. O exemplo de Jeremias, Lamentações, capítulo 3. Aquele homem, ele estava olhando para um quadro terrível na nação. Ele estava até num certo ponto como se estivesse um deprimido, falando acerca daquilo que estava acontecendo com ele, que ele não tinha alegria, parecendo que Deus o havia abandonado, que Deus o estava torturando. Lamentações 3, ele vê um quadro terrível. E de repente vem na sua memória uma palavra que ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Há momentos, irmãos, em nossas vidas, a necessidade de uma decisão. Se eu deixar que as coisas ruins, elas ficam me martelando, elas vão me consumir, irmãos. Então eu preciso
fazer com que a minha mente, o meu interior, a minha alma, ela gere uma expectativa de dias melhores, de conquista, de fortaleza na minha vida. Então é isso que nós precisamos. Gerar expectativas em nossas vidas. E nós vemos aqui que essa palavra, quantas vezes nós já recebemos, aí você já recebeu uma palavra que gerou expectativa, ou fez nascer em você a esperança de que algo pela qual tem buscado irá se cumprir. Eu creio que a resposta não é sim. Para todos nós, seja por meio de profecia, seja por meio de um pregador durante o culto, ou até mesmo em nosso secreto, Deus tenha nos visitado e entregado uma resposta, uma promessa. Todos nós, como cristãos, como evangélicos, com certeza, nós temos, irmãos, já recebemos uma palavra como essa, que gerou uma expectativa grande, que teve um sonho, que teve uma revelação, que Deus enviou um profeta, ou no meio de uma pregação, ou às vezes uma oração em que as pessoas fizeram por você. Gerou uma expectativa de que algo iria acontecer. Eu estou vivendo uma expectativa muito grande no meu ministério, na minha vida. De algo grande para acontecer na minha vida, comigo pessoal e com a minha esposa. Então é isso que gera vida, gera expectativa, gera esperança. Se eu olhar para o quadro terrível ao meu redor, irmãos, a gente vai ficar até de um certo ponto como Jeremias, falando às vezes como um deprimido, uma pessoa que não vê esperança nenhuma, mas precisamos que a nossa alma dê aquele grito, como a alma de lamento de Jeremias deu. Espera aí, não, eu quero trazer a esperança, a memória, aquilo que me traz esperança, que me traz vida. Você pode ver esses dois exemplos desses dois homens. O primeiro entra com a acusação. Se tu és mesmo Cristo, desce daqui, salvas a ti e a nós, salvas a ti mesmo e a nós. Mas o outro não. O outro, ele olha para si, ele vê que ele não é digno da salvação, do perdão. E ele fala, Senhor, tu lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. A gente vê que o Salmo 119, o versículo 49 ao versículo 50, o salmista ele diz assim, lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, no qual tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. O salmista ele chega a um ponto que a esperança dele, a expectativa dele está na promessa que Deus havia lhe dado. E é isso que trazia esperança, é isso que vivificava a sua alma. Por mais que em alguns momentos ela tentava se abater, às vezes achando que as coisas não iam acontecer, mas a promessa vinha de uma forma nítida na mente desse homem, do salmista, em que ele fala, é isso que me vivifica, é isso que me fortalece. E esse homem, esse ladrão, ele traz isso à memória. Em algum momento a gente não consegue entender como este homem ele usou essa frase. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmão, se existe uma coisa que nós mais queremos, o ser humano mais quer, é estar na lembrança de Deus. Mas nós estamos sempre na lembrança de Deus, irmão. Deus não se esquece de nós. Há pessoas que acham que Deus ele é como aquele grande duelo que teve no passado de Elias com os profetas de Baal, naquele monte, em que Elias desafiou aqueles deuses. Continua gritando, talvez ele está dormindo, ele está muito ocupado, e muitas pessoas trazem o nosso Deus, esse Deus poderoso, com talvez aqueles deuses de Baal, aqueles deuses mentirosos. Mas Deus, irmãos, ele nunca está ocupado demais, ele nunca está desatento, ele não se esquece de nós. Deus não precisa, irmãos, entende bem? Deus não precisa pegar uma agenda para olhar na agenda que ele te fez uma promessa, hoje eu vou fazer algo em favor do meu servo, da minha serva, porque hoje é o dia, está escrito na agenda. Não, Deus não precisa disso, Deus não tem memória curta.
Quando a Bíblia diz, e lembrou-se Deus de Noé na arca, e lembrou-se Deus de Abraão, lembrou-se de Isaac, lembrou-se de Jacó, não é que Deus havia se esquecido dele, não. É que chegou o momento de Deus agir na vida deles. E a mesma coisa somos com nós, com nossas vidas, assim a mesma coisa é conosco, é que ele age. Ele não se esqueceu do que ele prometeu, mas ele vai agir no momento da oportunidade, momento oportuno. Então esse ladrão, ele faz um pedido aqui fora do comum. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Como este ladrão malfeitor chegou a ponto de dizer isso? A gente para analisar, irmãos, como este homem, qual tipo de dogma que esse homem teve de religioso, o que ele tinha ouvido falar acerca de Cristo lá na prisão, para ele fazer um pedido desse. Eu creio que talvez ele não teve nem oportunidade de ouvir falar nada de Cristo, porque ninguém falava nada de Cristo. Talvez o que esse homem viu foi o comportamento de Cristo na cruz. Ele viu que esse homem não tinha nada que o condenava. E esse homem ele faz esse pedido. E a gente analisa como ele pode ter chegado a esse ponto de fazer um pedido desse. A gente gosta de meditar sobre isso, refletir sobre esse malfeitor, que analisou a sua própria, ele mesmo analisou sua própria vida. Esse segundo ladrão, ele fez uma análise da sua própria vida. Olha o que ele fala no versículo 40, no versículo 42, 41, nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam. Ele analisa o que ele havia feito. A gente não sabe qual tipo de crime que eles haviam cometido. Mas ele diz que nós estamos recebendo aquilo que os nossos feitos nos fez merecer. Mas esse não. Esse nenhum mal, olha, ele diz aqui ainda, ele diz, esse nenhum mal fez. Esse homem ele chega a um ponto que ele analisa a si próprio e defende a Cristo. Esse texto é interessante, irmãos, que ele nos ensina o quanto, quando Jesus fala para esse homem, ele faz esse pedido, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ele nunca esperava uma resposta imediata. A gente não sabe qual tipo de dogma que ele recebeu, de ensinamento que ele recebeu. Se ele achava que estaria de imediato, se talvez teria que passar por um processo, talvez de limpeza espiritual, talvez de alguma coisa que pudesse passar por um ponto onde ele seria purificado para entrar no reino da glória. Esse homem não imaginava em algum momento algum em que ele estaria naquele mesmo dia com Cristo no paraíso. Ele esperava isso. Que muitos irmãos são ensinados, tem alguns dogmas que nos ensinam isso. Primeiro tem que ir para um certo lugar, para ali ser tratado, e depois de ser tratado, aí é que eu vou, fico ali um período sendo tratado, sendo curado de algumas coisas, depois é que eu vou para a glória, que eu vou para o reino eterno. Não sei se esse homem teve esse ensinamento, como tem sido ensinado em algumas religiões hoje. Mas não, irmãos. Na medida em que eu aceito Jesus como Salvador, em que eu sou lavado e remido no sangue dele, irmãos, eu vou direto para o reino da glória. Esse homem aqui, ele não teve tempo de passar pelas águas, ser batizado, mas ele teve o tempo do arrependimento, de se arrepender e aceitar, porque aquele clamor por Jesus Cristo. Quando ele fala, lembra-te de mim, ele fala, me aceite no teu reino, me recebe no teu reino. Ele reconhece os seus pecados, reconhece que ele era um malfeitor, e ele pede a misericórdia. E Jesus, ele fala assim, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então nós vemos que o quanto, irmãos, o quanto do nosso reino e o quanto do reino de Deus tem governado nossos corações. O quanto do nosso reino, que nós temos um reino, tem governado nossos corações. E o quanto do reino de Cristo tem governado nossos corações, irmãos.
Qual é o nosso reino? Orgulho, as nossas convicções, as convicções a ver de famílias, as nossas opiniões, usar nossos argumentos, às vezes a nossa religiosidade. Então esses são o nosso reino. E sem contar outros reinos que pessoas têm. As pessoas que têm o reino em finanças, reino na soberba, reino na arrogância. Cada um tem o seu reino. Aqui fala de alguns: orgulho, convicções, que pessoas são convictas naquilo que às vezes nas suas próprios ensinamentos, nas suas próprias inteligências, são nas suas religiões, como fala aqui, religiosidade. Então, quanto desse reino, né? Quanto desse reino tem governado as nossas vidas? Mas e o quanto do reino de Cristo tem nos governado, irmãos? Quanto do reino de Deus temos governado? Amor, paz, justiça, longanimidade, benignidade, amor, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, fidelidade. Quanto desse reino, irmãos, tem dominado as nossas vidas? Será que esse reino de Deus ele tem estado em nós? Ou será que é o nosso reino, aquele orgulho, soberba, religiosidade? Será que tudo esse reino tem nos dominado? Porque o que dominava aquele primeiro ladrão, não sabe se é um orgulho, uma arrogância. E muitas pessoas vivem dessa maneira. Vivemos num contexto hoje que há pessoas que acham que não precisam de Cristo. Alguns homens no passado, eles achavam que não precisavam de Jesus Cristo. Muitas pessoas importantes disseram: eu sou mais importante, mais popular que Jesus Cristo. Muitos deles, eu poderia citar o exemplo, não vou evitar. Morreu sozinho num quarto. Famoso. Mas por usar essa frase, sou muito mais popular que Jesus Cristo. Eu não preciso de Jesus Cristo. Morreu sozinho, dentro de um quarto. Muitas pessoas, irmãos, políticos. Chegou um político a dizer que ao ponto de, se ele tivesse 500 votos no Senado, nem Jesus Cristo tirava ele. Ele ganhou os 500 votos, mas ele não assumiu. Então, irmãos, há pessoas que acham que não precisam de Cristo. A gente vive nesse contexto hoje, ainda nesse século XXI. Essa geração de pessoas inteligentes, essa geração de pessoas chamadas autodidatas, inteligentíssimas, acham que não precisam de Cristo. Elas podem resolver os seus próprios problemas, dando um jeitinho aqui, outro ali. Podem. Aqui nesse mundo, a gente pode arrumar, irmãos. Aqui no mundo que nós vivemos, terreno, a gente pode dar um jeito para todas as coisas. Só não dá um jeito para a salvação. Para a salvação da minha alma, só existe uma coisa: aceitar Jesus como Salvador. Só isso. E é isso que este ladrão na cruz, ele reconheceu. Ele queria viver o reino de justiça, o reino de amor, abandonar aquele reino que ele tinha de ladrão, bandido. Ele queria abandonar aquele tipo de reino que ele vivia, que ele reinava, aquele era o reino que ele tinha. O outro queria continuar. Você acha que o outro queria que Cristo descesse da cruz e tirasse ele de lá para ele ir para uma igreja, se converter? Não. Queria que tirasse ele, mas ele continuasse da mesma forma. E nós vivemos hoje no mesmo contexto. Enquanto não se fala em salvação, as pessoas procuram igreja e querem que Cristo resolva seus problemas, mas depois elas voltam para as práticas do pecado, voltam a cometer os mesmos erros. As pessoas não querem vir para o reino de Cristo. Querem que Cristo vivam no seu reino. Reino de injustiça, reino de deslealdade, reino de falcatruas. E Cristo não vive nesse tipo de reino.
Então, o quanto de nós, irmãos, e o quanto de Cristo tem prevalecido em nossas vidas. O quanto de nós e o quanto de Cristo tem prevalecido em nossas vidas. O quanto de nós, irmãos. O quanto de nós, irmãos, daquilo que eu sou. Muitas vezes queremos entrar no reino de Cristo. Muitas vezes nós queremos entrar no reino de Cristo da forma que eu estou, da forma que eu sou. Com práticas erradas, pecando, cometendo atos ilícitos, enganando. Muitas pessoas querem entrar no reino de Cristo da forma que eles são. Pode vir da forma que tiver, mas não vai continuar da forma que tiver. Então a pessoa tem que entender uma coisa. Ela pode vir da forma que estiver. Não tem, as portas da igreja estão abertas para todas as pessoas. Todo tipo de pessoa. Pode entrar da forma que tiver. Só não pode continuar da forma que vai entrar. Tem que ser mudado, tem que ser transformado pelo poder de Deus. Então muitos querem entrar no reino de Cristo da forma que eles são no mundo. E não pode, meus irmãos. Não tem como a pessoa entrar no reino de Cristo sendo do jeito que é. Jacó, ele saiu da sua casa, da sua família. Aquele homem, ele saiu como mentiroso, como enganador, como usurpador. Ele parou em Betel, ele levantou ali um altar, ele teve uma visão de Deus, ele viu os céus abertos, ele viu os anjos subindo e descendo, mas aquilo não mudou a vida daquele homem. O fato de, às vezes, você ver milagre de Deus, às vezes você tem até alguma visão, né? Que você tem a vida transformada. O que te transforma é o poder da palavra de Deus. Aquele homem, quando ele acorda, ele erege ali um altar, coloca ali uma pedra e coloca ela como se fosse um altar a Deus e faz um voto. Ele fala, se eu for, Deus não me deixar faltar pão, faltar lugar para me dormir, água para me beber, eu darei o dízimo de tudo que Deus me der. Religiosidade, irmãos. Estava cumprindo aquilo que ele aprendeu de berço. Aí quando ele decide voltar, ele fica lá 20 anos sendo enganado pelo seu sogro chamado Labão. Ele decide voltar para Betel, para a sua cidade. Ele não podia voltar como ele saiu. O que Deus faz? Deus coloca ele no val de Jaboque. Ele tinha que ser transformado. E Deus se encontra com aquele homem. Ele tem uma luta com Deus. E Deus fere aquele homem. E Deus transforma e muda o nome daquele homem. Tu não é mais enganador. Tu não é mais mentiroso. Agora tu é Israel. Um homem que carrega o nome de Deus. Pode vir do jeito que for. Pode ter visão. Mas, irmãos, tem que ser transformado pelo poder de Deus. Então, irmãos, mas não deixamos Cristo entrar no nosso reino. O primeiro ladrão, ele diz o quê? Que não deixar, o segundo deixar Cristo entrar no seu reino. Que muitas vezes queremos entrar no reino de Cristo, mas nós não deixamos ele entrar no nosso reino. Não é isso? Nós queremos que ele entre no nosso reino, mas não deixamos ele entrar no nosso reino, mudar a nossa história, tirar tudo aquilo que não provém dele. Então, irmãos, é analisar como esse homem, deixar Cristo entrar no nosso reino. Eu não posso entrar no reino dele da forma que eu sou, mas ele pode entrar no meu reino da forma que eu sou, porque ele vai mudar, ele vai transformar, ele vai tirar tudo que está no lugar que não lhe pertence. E a conclusão que essa palavra nos traz é que possamos com muita humildade e fé, irmão, dizer, Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, Senhor. A nossa oração tem que ser essa. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ou se não, irmãos, Senhor, entra no meu reino. Entra no meu reino hoje e muda a minha história, muda a minha vida. O que o primeiro ladrão ele queria, irmãos? É óbvio que o que ele queria era que Cristo não entrasse no seu reino. O primeiro ladrão, que ele fala, Senhor, se tu és mesmo o Cristo, desce da cruz,
salvas a ti mesmo e a nós também. Ia salvar ele, ele ia voltar para a casa dele, ia continuar com as mesmas falcatruas roubando. E a gente tem visto isso muitas das vezes, irmãos. Pessoas entrando e saindo das igrejas, cultos, denominações, e continua com o mesmo caráter. Não muda o seu caráter. E é isso que esse homem queria. Ele não queria mudar o seu caráter. E Cristo, ele muda o caráter da pessoa. Então o que o primeiro ladrão queria era que Cristo não entrasse no seu reino particular sem mudança de vida. Ele queria continuar com o mesmo estilo de vida. Bandido, ladrão, mentiroso, assaltante, destruía lares. A gente não imagina o que ele fazia mais. O que ele queria era isso. E Cristo, ele não pode viver num reino desse, irmãos. Cristo não tem como viver num reino dessa maneira. Ele tem que reinar. Por isso ele é o rei. Por isso ele é o Senhor. Agora o segundo não, irmãos. O segundo ladrão, quando ele dá aquele brado e diz que eles não são dignos, que Cristo não era digno de estar naquela cruz, mas ele sim, e faz esse pedido, ele queria entrar no reino de Cristo. Ele pede com humildade, convicção de mudança. Então ele pede com mudança. Então hoje, meu querido, que essa palavra possa gerar uma expectativa no teu coração, de mudança, de transformação, de libertação, de cura. Cristo não vai viver no teu reino da maneira que você é. Você tem que deixar ele reinar. Quando você fala, Senhor, reina no meu coração, reina na minha vida, ele vai reinar. E o rei, ele vai tirar tudo aquilo que não provém dele, que não lhe agrada. Mas permita que ele penetre e ele transforme a sua vida, transforme o seu coração. Então faça um clamor hoje, Senhor, reina sobre minha vida. Lembra-te de mim hoje, Senhor. E Deus vai te abençoar, vai te dar graça e vai te dar vitória em nome de Jesus. Soberano Deus, meu eterno Pai, eu quero te agradecer por essa palavra santa, meu Deus. Essa palavra que nos ensina, que nos instrui, meu Deus eterno, acerca desses 12 malfeitores que foi pregado ao lado do teu filho, meu Senhor. Enquanto um, meu Deus, relutar para viver, continuar com a mesma vida na prática do pecado, o outro, ele decide ter uma vida de mudança, o arrependimento, o reconhecimento da tua soberania e deseja estar contigo no reino, no teu reino. Eu quero pedir que nesse momento, esse ouvinte que talvez, meu Deus querido, está talvez com o mesmo pensamento do primeiro pai ladrão, querendo que tu viva no teu reino, mas essa pessoa não deseja mudar. Ela quer continuar da mesma forma que ela está, meu Deus querido. Eu quero pedir, ó Deus, que quebranta esse coração. Liberta agora essa alma pelo teu poder. Esse homem, essa mulher que vive essa vida, meu Deus eterno, no caminho do erro, mas transforma pelo teu poder, ó Deus eterno. Que eles possam ser como aquele outro ladrão, meu Deus, em que clamou, Senhor, lembra-te de mim quando está no teu reino. Que ele convida para que tu entre no seu reino e mude a sua vida, meu Deus. Tire tudo aquilo que reinava de ruim na sua mente, no seu coração, no seu emocional, nas suas atitudes, meu Deus eterno. E quando ele abriu o coração para isso, naquele mesmo instante ele recebe uma palavra: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E que essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse irmão, essa irmã, ao ouvir essa palavra profética agora, meu Deus, possa estar contigo hoje mesmo, meu Deus eterno, não no paraíso, mas num caminho de conquista, de vitória, de libertação, de misericórdia, de transformação em Cristo Jesus. Eu oro, eu entrego em tuas mãos, eu os abençoo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te dê a vitória, em nome de Jesus, meus irmãos.